nós cumprimentamos a toda a juventude com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Davidson, vou estar ministrando essa aula com dois professores nota 10, gostaria que se apresentem. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o diácono Rodrigo Trava, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eita glória! E aí, juventude, graça e paz! Sou André Lima e vamos que essa aula promete, hein? Glória a Deus. Irmãos, hoje vamos estar estudando a lição 2 da revista CPAD, a realidade do Deus da Bíblia. Um tema maravilhoso que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar poderosamente aos nossos corações. Amém. A revista de jovens, o padrão bíblico para uma vida cristã. Amém? Para iniciarmos, vamos fazer uma oração inicial. Gostaria que o André estivesse orando. Amém. Bora. Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela sua oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais um pouquinho da tua palavra. Te pedimos a presença do teu Espírito Santo aqui, conduzindo todas as coisas. Entregamos diante do teu altar e te peço, Senhor, que use-nos para levar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, uma palavra que venha aquecer o nosso coração, entendendo que Deus existe, está aqui conosco. Amém. E vai nos ajudar nessa caminhada. Toma nas tuas mãos a cada um da juventude, toma um daqueles que estão nos assistindo nesse momento, aqui em Cariacica ou em qualquer lugar no mundo, que eles venham sentir a tua presença real em nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, galera, tudo bem? Meu nome é Matheus e hoje eu vou fazer a leitura bíblica em classe que se encontra no Salmo 19, do 1 a 4. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, nem fala onde não se ouça sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Agora vamos ler Romanos 1, do 18 ao 20. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. É isso, galera. Boa aula! Juventude, uma pergunta inicial. Deus existe? Eita glória, forte. Existe evidências objetivas de que Deus existe? Né? Qual as consequências do ateísmo hoje na sua vida, jovem? Né? São perguntas que nessa aula nós vamos estar conversando, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de edificação, o tempo da bênção do Espírito Santo. Então eu vou pedir você de antemão para curtir, para compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal da Marcos Evangelho, também marque a sua presença, é muito importante, não é isso? Verdade. Se você também hoje estiver nos visitando, escreva aí seu nome, nós queremos te cumprimentar, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor será conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. André, vamos então iniciar as atividades? Amém. Vamos lá. E é interessante, né? A realidade do Deus da Bíblia. Verdade. Quem nunca, né? No auge ali da sua crise existencial, às vezes, né? Não questionou, não é verdade? Será que Deus realmente existe? Né? Será que esse Deus realmente é verdade? Né? Mas hoje a gente vai aprender exatamente sobre isso. E aí, será que esse Deus é verdade? Né? Então, a realidade do Deus da Bíblia é o que a gente vai trazer hoje. E eu digo assim, ó, já vou trazendo a resposta, né? Deus existe. Glória a Deus. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Esse Deus que no seu amor infinito, né, revelou através da sua palavra o plano de salvação. Então, para isso ele exige que nós tenhamos fé, acreditar nesse Deus que nada foge do controle, nesse Deus que criou todas as coisas, nesse Deus que ele tem o poder de mudar a história do ser humano. Maravilha, não é verdade? Esse Deus, ele nada foge do controle dele. Ele tem o controle de tudo. Ele é o Deus que ele conhece, né? A Bíblia fala bem assim, até quantos grãos de areia tem. Imagina. É sensacional, né? Essa revelação de Deus
é que a gente vai aprender Glória a Deus. bastante nesse dia, né? Então, que possamos abrir o nosso entendimento, né? Entender que Deus existe e que para acessarmos essa realidade de Deus precisamos exercitar com a nossa fé, né? E é gratificante, né, André e Deus, falar de um Deus tão poderoso. Ele nos dá a honra de falar dele. Olha aí. É maravilhoso saber disso, que nós temos um Deus poderoso, onipotente, e hoje nós estamos nessa manhã aqui para poder falar desse Deus. A fé cristã, ela é muito necessária e ela é relevante para a nossa sociedade, né, e para a humanidade há mais de 1900 anos. Veja, Exatamente. tantas ideias malignas, tantos pensamentos contrários, oposições ao longo de toda a história, e ela continua intacta. Nós estamos aqui, ó, com a alegria da salvação, falando desse Deus maravilhoso, desse Deus vivo, dessa realidade. Amém? É verdade. E é engraçado, assim, ó, perceba, as pessoas que querem contrapor, né, a existência de Deus, o esforço que eles fazem. Sim. Né? E até hoje, é o que Deus falou, até hoje eles não conseguem, né, contrapor uma verdade que a própria natureza clama. A própria natureza revela a existência de Deus, porque, irmãos, não é possível. Se você olhar de fato para a natureza, ela está revelando a glória de Deus. Né? O ser humano, por si só, ele já vem na sua essência a necessidade de crer em algo maior do que isso. Né? E quando a gente vai contra isso, a gente vê o quanto as pessoas, né, têm uma vida difícil, né? Uma vida que é remando contra a própria natureza e o próprio o esforço que eles fazem, né? Basta crer na verdade. Fardo pesado, né, que eles carregam. Fardo pesado, irmãos, fardo pesado. E crer na verdade de Deus e experimentar essa verdade é o caminho que naturalmente todo mundo chega nessa conclusão, né? Sobre isso tem um quadro agora aí de curiosidades, é maravilhoso. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, ou Deus em hebraico. Apesar de todo o avanço da medicina, cerca de 90% das informações genéticas ainda são um mistério. O professor Eberlin diz que as descobertas científicas trazem implicações sérias para toda a humanidade, mas cada vez mais reforçam os argumentos de quem acredita no design inteligente, a assinatura de uma força superior. A gente vai ter que entregar essa informação para a filosofia e para a teologia. E a gente agora, como bons filósofos e teólogos que todos somos, a gente vai colocar a nossa filosofia e nossa teologia em cima desse dado científico e optar pela melhor opção. Eu, óbvio,
acho que a melhor opção é Deus. Como gente, a gente tem esse direito, né, de especular em cima da descoberta científica de que uma mente inteligente orquestrou o universo e a vida. Glória a Deus. Na revista, no tópico 1, Deus e sua existência. Ponto 1, Deus existe. Deus existe. Deus existe. Glória a Deus. Nós temos um Deus vivo que nós conhecemos. Na verdade, para aquele que é um cristão genuíno, não há dúvida da existência de Deus. A Bíblia diz, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, nós somos guiados pelo Espírito, nós conhecemos o nosso Pai, nós temos a vivência do Espírito Santo conosco. Mas o ponto aqui é importante, que até um comentário, né, tem um certo pregador, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é possível. Veja, a questão da existência de Deus passa por essa percepção e passa pela fé. Hebreus 11, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hoje estamos vivendo uma sociedade onde o Deus Criador ele tem sido atacado pelo humanismo, por ideias que vêm buscar destruir aquilo que são os princípios da palavra. Uma sociedade pós-moderna, onde o relativismo, onde a verdade é relativa. A verdade nem sempre é verdade. A verdade talvez seja concreta no meu ponto de vista, mas talvez o André ou o Rodrigo podem discordar. Verdade. Então, e o tempo todo, o jovem, o cristão, ele está sendo afrontado. Verdade. Se Deus criou o universo, quem criou a Deus? Não tem essa pergunta, suma pergunta? É uma pergunta que muitos céticos fazem. Qual é o intuito? Afrontar o crente, afrontar o jovem. Na verdade, talvez você, jovem, tenha até feito já essa pergunta para você. Não, e quem criou Deus? O Senhor, Ele é o Criador do universo. Se Ele é o Criador do universo, logo, o universo ele não faz parte do universo, ele não foi criado. Então, é uma percepção diferente. Então, quem criou Deus é uma pergunta ilógica. Porque se Deus criou o universo, logo, ele não foi criado no universo. Exato. Entendeu? Então, assim, mas... Não, calma, a gente vamos conversar durante a lição, a gente vai conseguir entender ponto a ponto. Né? Porque o Salmo 14:1 diz, o tolo disse em seu coração, Deus não existe. Eles agiram de forma corrupta. Eles têm feito obras abomináveis. Não há quem faça o bem. Né? Nós vimos aqui que a palavra de Deus conecta o homem corrupto àquele que não crê em Deus. Por que isso? Porque Deus ele trouxe um padrão moral. Então, quando você tira Deus do seu contexto, você não precisa prestar conta a ninguém. Ninguém vai julgar você. E aí vem outro problema. Qual o padrão de moralidade? Então, por isso a gente está vivendo hoje uma sociedade que a gente vê cada dia as coisas pior. Por quê? Não tem um padrão, uma linha ética. Né? Todo mundo vê as coisas do seu ponto de vista, todo mundo tem direito a tudo. E a sociedade tem ido de mal a pior e vai piorar ainda mais. Exato, até a volta do seu Jesus. Verdade. E percebe assim, quando eu tento negar a existência de Deus, no fundo isso é para colocar um pano sobre o meu pecado. Perfeito. Quando eu crio uma narrativa humanista, quando eu crio uma teologia, né, que distorce a verdade de Deus, irmão, se você for no fundo, o que eu estou fazendo é tentando relativizar o meu próprio pecado. Assim, o próprio jovem, né, o próprio ser humano, o próprio cristão, às vezes distorce a própria palavra para justificar o seu pecado. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse processo de humanizar e justificar, no fundo, que você está, além de negar a existência de Deus, você está querendo colocar pano sobre o seu próprio pecado. Né? Porque a natureza, ela revela Deus.
A própria criação, a perfeição da criação revela Deus, né? A trindade, ela é revelada pela própria natureza. E aí, o ser humano, ele, por ter uma natureza caída, ele não consegue enxergar a sua totalidade. Mas nós, como cristãos, temos o Espírito Santo de Deus. E aí é que muda o jogo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, ele me revela a Escritura, ele me revela o plano de salvação. É por isso que, né, tirar as escamas dos nossos olhos, aprofundar, né, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, é a gente chegar cada vez... Porque assim, irmão, quanto mais nós aproximamos de Deus através do Espírito Santo, nos fortalecemos, mais a gente entende a nossa miserabilidade e a nossa dependência de um Deus criador de todas as coisas, não é verdade? É impressionante porque Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele citou isso. Olha, muitos reconhecem a existência de Deus, mas reconhecem para dizer que ele é um Deus injusto. Olha aí. Que aí a pessoa consegue, como o André comentou, acobertar o seu pecado. Sim. Em vez da pessoa pegar, não, realmente Deus existe e eu preciso me arrepender dos pecados. Eu preciso conversar, eu preciso mudar, eu tenho que ser transformado e viver conforme o padrão que esse Deus exige que eu viva. Porque Cristo pagou um alto preço, um calvário pela minha vida. Então, é minha obrigação entender, olha, eu tô ruim mesmo. Mas não. Fala, não, mano, mas o Senhor foi injusto, porque na minha vida eu tive tal trauma, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu amigo, porque meu pastor não me ouviu, porque meu líder de jovem... Não, irmão. O Senhor Deus, ele é justo. E essa manhã o Senhor está ministrando aos corações dos jovens, porque ele quer trazer cada jovem ao arrependimento, a colocar a mão na consciência e falar assim, não, existe sim um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que quer me restaurar, um Deus que quer fazer de mim um servo fiel a Ele. E tem muita gente que quer negar, né, André? Tem gente, não, Deus não existe. E simplesmente não raciocina. E é engraçado, e nessa roupagem, muitas das pessoas colocam o intelecto, né? Não, mas eu sou uma pessoa racional. Eu sou um jovem racional, eu estou usando, né, a lógica, porque eu estou usando a ciência, eu estou usando... E Paulo disse que essas pessoas que negam Cristo deliberadamente, eles são indesculpáveis. Olha que miserabilidade, né? Uma pessoa que decide negar a existência de Deus, isso é um pecado absurdo. Então, assim, ó, a rejeição do reconhecimento da existência de Deus é o primeiro passo para a injustiça. E aí vem todos os males que a gente conhece na humanidade. Né? Você vê, né? A pessoa usa a sua própria inteligência, ela gera argumentos. Né? Estava até comentando, quando você começa a ver os pensamentos de alguns filósofos, se você olhar de forma racional, mas faz sentido. Se você tirar a fé, não, faz sentido. Por quê? O camarada que pensou isso, ele já está destruído. E ele está com um pensamento de morte, são ideias malignas. E aí ele vem trazendo conceitos que o cristão, em vez de rejeitar muitos, não, eu acho que isso aqui eu posso absorver. Quer ver um padrão? O adversário tem um padrão. Tem lá Adão e Eva. A serpente, né? O diabo fez a Eva pecar só um pouco. Só o fruto. Não, entrou, irmão, o pecado, entrou o conceito, você vai vir a morte. Sim. Né? E Paulo cita justamente isso, quando ele comentou lá, olha, para quem conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, são indesculpáveis, porque está rejeitando um Deus criador, está rejeitando a justiça de Deus, está rejeitando o seu Filho. É isso aí. E a gente louva a Deus aqui pela nossa igreja, né? E pelo nosso pastor, o quanto ele nos ensina nas quartas-feiras, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que estamos absorvendo, com o que estamos trazendo, né? O que estamos vendo, o que estamos lendo, o que estamos ouvindo. Porque, irmãos, se peneirar, fica pouca coisa. Sim. Sabe? Essa sutileza, né, que a Eva caiu, essa sutileza é que o inimigo usa a mesma estratégia. É a sutileza na nossa escola, na nossa faculdade, num conceito que, no primeiro momento, parece bonito, parece interessante, né? Mas a gente vai ver ali, nas nuances ali, irmãos, tá te levando para um caminho de apostasia da fé, no caminho de rejeitar a Cristo Jesus. Aí quando você vai ver, você está numa vida fraca,
numa vida que já não consegue mais caminhar. Por quê? Porque a gente está se alimentando daquilo que vai nos afastar de Deus. Né? Então, por isso que a gente tem que estar muito antenado em tudo que a gente está vendo, questão de, você falou, questão de internet, né? Mensagens até que num primeiro momento parece muito bonita, né? Parece encantadora, mas quando você vai ver... Palavras bonitas, né? Palavras bonitas, está distorcendo totalmente a verdade. Porque, assim, irmão, para ser cristão é difícil. Para entender o plano de salvação e para viver esse plano de salvação, a Bíblia diz que precisa rejeitar as coisas desse mundo. Interessante que essa semente, se for da semente, né, implantada nas faculdades, interessante que muitas das vezes não é somente com os jovens, começa antes dos jovens, experiência própria, lá em casa mesmo. Se você pegar uma criança de 11, 10 anos, essa ideia maligna já começa sendo plantada, igual você falou, uma sementinha. Uma sementinha. Quando o jovem chega no padrão jovem para cima, já está caracterizado já na mente, entendeu? Na verdade... na prática é o seguinte, talvez o jovem, André, ele está em todos os cultos, participa até do evangelismo, sim, vai no monte orar, faz o devocional todo dia, mas ele tem um amigo que é o enviado do adversário para a vida dele. Em vez de ele resistir, evangelizar esse amigo, ele é influenciado por esse amigo. Daqui a pouco ele começa, será que Deus existe? Será que o Senhor se revelou a mim mesmo? Será que essa revelação geral que o Senhor está operando em tudo, em todas as coisas, será mesmo? E aí entra uma cuia no coração. Uma brecha, né? A brecha, né? E aí, quando entrou a brecha, aí o adversário começa a lançar setas. Então você, em vez de estar com o capacete da salvação, está caminhando em Cristo, você começa a ouvir outras pessoas, começa a entrar em outros conceitos e começa a esfriar. Então isso é um risco que a nossa juventude não pode correr. Então por isso que o Espírito Santo hoje, essa manhã, está trazendo isso. Exato. Para que você possa vigiar o seu coração. Porque o nosso coração, ele é pecador. Né? Mas nós temos uma consciência, nós precisamos se arrepender sim dos nossos pecados, se voltar a Cristo, entender que Ele é um Deus vivo, um Deus criador, um Deus justo, e Ele irá julgar todos. E aí, juventude? Estão aproveitando bem o conteúdo dessa aula maravilhosa? Pois é, agora a gente vai ficar sabendo umas curiosidades e depois eu quero saber se vocês já sabiam ou se ainda não sabiam. Bora lá! Que é muito fácil provar quem é o Criador. Por exemplo, vamos analisar a natureza de uma forma geral, tá? Tempo. Passado, presente e futuro, 3 em 1. Espaço, largura, altura, profundidade, 3 em 1. Base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Base dos prótons e dos nêutrons, 3 quarks em cada um deles. Estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música tem melodia, harmonia e ritmo. Você encontra 3 em 1 em todo lugar. De onde vem a ideia de 3 em 1? Credo, doutor, está me assustando. Não é fascinante? Porque o Deus das Escrituras, o Criador verdadeiro, deixou a sua assinatura na criação. A criação é 3 em 1, assim como Ele é 3 em 1. Não tem como escapar. Isso é forte. Glória a Deus. E temos aí o ponto 1.3, uma revelação específica. Vai com você agora, Rodrigo Traba. Interessante que a revelação específica, o que ela nos mostra? Ela nos mostra que, mesmo o homem caído, mesmo o homem no lamaçal do pecado, dentro dele, ele entende que ele precisa se reconciliar com o Criador dele. Verdade. Eu lembro quando eu era jovem, eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu me lembro que eu, particularmente, eu comia as bolotas dos porcos lá fora. Mas dentro de mim, eu tinha ciência, ardia dentro de mim. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava voltar para a casa do Pai. Quer dizer, eu tinha consciência dos meus pecados, eu tinha consciência dos meus erros, e eu tinha certeza que naquele caminho eu iria para o inferno. Eu iria para o inferno. Então, tipo assim, a revelação específica, ela nos mostra isso. Tipo assim, que o homem natural, por mais sujo que ele esteja, dentro dele,
ainda tem aquele entendimento. Há uma né? fagulha, né? Sim. Que ele precisa, eu preciso voltar. Porque, principalmente quem já saiu dos caminhos do Senhor, bate aquela saudade. Ele sabe que aquele caminho que ele está trilhando não é o que o Pai estava preparado para ele. O caminho é que você está indo para lá. Entendeu? Aí, tipo assim, aí vem aquele desejo, aquela fagulha no coração, e o desejo de arrependimento, o desejo de voltar a servir a Deus, de sentir, de ter um pai para abraçar e ser protegido, né? Glória a Deus. Como o nosso Deus é. Agora, aproveitar o ensejo, Rodrigo. Vai lá, professor Rodrigo Traba, com essa experiência, o que você tem a transmitir a cada jovem? Qual o seu conselho hoje para o jovem que está nos ouvindo? O meu conselho hoje para os jovens: mergulha na presença e nas coisas do Senhor. Eu acho que o meu maior erro foi, às vezes, e hoje eu falo que nós temos a nossa igreja, nós temos, não estou ocupando da onde eu estava, mas hoje, principalmente hoje em dia, os jovens hoje em dia têm todos os recursos, têm todos os ensinamentos para não errar, para não pecar. O que você falou ali sobre a questão de negar a existência de Deus, nós estamos vendo, nós estamos sentindo, só falta tocar, entendeu? Então, tipo assim, nós temos todos os recursos a questão de se afastar dos caminhos do Senhor é um caminho que deixa muitas marcas. A volta pode até voltar, mas é difícil. Ela traz marcas. Você perde um tempo lá fora. Então, o que eu digo é, cada vez mais, se mergulhe nas coisas do Senhor. Amém. Se mergulhe na palavra. Busca experiência dia após dia com o Espírito Santo. Glória a Deus, Rodrigo. Que coisa maravilhosa. Essa consciência que você tinha, né? E é justamente a experiência de Paulo na ilha de Malta, né? Na revista está comentando, né, esse ponto onde Paulo ele foi ali picado por uma serpente venenosa. O pessoal pegou e falou: esse camarada aí, ele pecou contra os deuses, fez alguma coisa de errado porque estava no naufrágio. Ele foi se aquecer e vai morrer. Ou seja, é essa consciência, né? Não havia para aquelas pessoas na ilha de Malta uma revelação específica do Evangelho de Jesus Cristo. Não havia. Mas eles tinham consciência, olha, uma coisa existe errada algo aí. Maior, né? Existe algo maior, existe um Deus. Então veja, justo que vai estar julgando ele. Né? Mas para nós que temos o Evangelho de Jesus Cristo, nós entendemos que, dependente da desculpa do homem, independente de qualquer situação, há um Deus com atributos morais que ele vai julgar a todos. A cruz de Cristo vai julgar a todos, né? E essa revelação específica de Jesus Cristo é uma oportunidade que todos os jovens precisam de fazer, de anunciar, de proclamar, entendendo que, por mais pessoas, eu sou ateu, não, ele tem uma consciência, sim, de que ele está errado. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele dá oportunidade a todos a se voltar a ele, a confessar, a reconhecê-lo como seu único suficiente Salvador, a se arrepender dos seus pecados para alcançar o perdão. Então, tudo que ele quer é isso, né? Tudo que ele quer é isso. Que o ser humano reaja a essa verdade, né? A verdade está revelada, a Bíblia Sagrada traz a verdade, né? Sim, sim. E o que ele pede? Ele pede que o homem creia e reaja em cima dessa verdade. E aí ele age, porque você pega o texto principal diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardeador de todos os que buscam. Né? É isso que ele pede. Ele pede em troca o quê? Uma fé. Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se acreditam. Isso aí. Né? Então, nós precisamos acreditar. E aí, assim, o acreditar aqui, e nós estamos falando sobre a natureza, se nós colocarmos uma lupa de verdade
sobre a natureza, a gente vai ver ela revelando a Trindade, ela revelando Deus, ela revelando... Porque é impossível sermos obra do acaso. É impossível, juventude, nós sermos obra de uma explosão, se você aprofundar, você vai ver que não é possível. Uma criação tão ordeira, perfeita. Tem o Deus ordeiro. Exato. É uma criação, nós vimos nos vídeos de curiosidades bíblicas, né? Sensacional. A prova de Deus na criação. É lindo, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E glória a Deus também, porque assim, esse Deus que se revela é o Deus também que dá a oportunidade de experimentar essa verdade. O Rodrigo acabou de contar um testemunho maravilhoso. Quem nunca tem um testemunho de mudança, né? Esse Deus, se nós crermos nesse Deus, ele muda a nossa história, né? Ele muda a nossa vida. Aquele que pecava não peca mais, aquele que xingava não xingava mais. Irmãos, o evangelho, ele tem a capacidade de mudar a história de qualquer um. Faz tudo novo. Tudo novo. Faz tudo novo. A palavra, ela vem como uma confrontação pessoal para o homem. Junto, uma oportunidade do homem de aceitar a revelação de Jesus Cristo. E aí, a vida que há em Cristo é gerada no homem. Essa virtude, né, do sangue de Jesus que nos purifica de toda impiedade, nos faz homens, mulheres, jovens, transformados. Olha aí, então, peraí que tem um negócio aqui, então. Então, quer dizer que a palavra de Deus me confronta. Então, se eu estou lendo, se eu estou ouvindo alguma coisa que não está me confrontando, tem alguma coisa de errado, né? Você concorda? Sim. Concordo. Então, eu acho que é o primeiro parâmetro que a juventude pode utilizar aí para filtrar. Ora, aquela palavra que só vai massagear o meu ego. Eu cheio de pecado. Não, né? Tá tudo bem, Deus, né? A graça, sabe? Aquela coisa meio sutil que você não vê. Não, irmão, pelo amor de Deus, tem que confrontar, tem que gerar esse sentimento de miserável. Meu Deus, eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso caminhar com esse Deus que é perfeito e ele quer que nós caminhemos também em santidade junto com ele. Isso é o que o Rodrigo comentou. Na experiência dele. Não, de onde você estiver, não importa quão longe esteja do Senhor, você precisa de voltar à casa do Pai. Da forma que você estiver. E mais, juventude, com a experiência aqui do André, não importa quem seja, nós precisamos de amar o nosso próximo. Isso aí. Às vezes vem a questão, não, irmão ali, esse jovem está muito fraco, está meio devagar. Não, vão lá, vão abraçar ele, vão ajudar, vão influenciá-lo positivamente. Vamos ser instrumento de Deus, atalaia, anunciando, ó, Cristo vai voltar, entendeu? Glória a Deus. E assim, quer se fortalecer? Leitura devocional, irmão. Tem uma Bíblia aí que maravilhosa. Maravilhosa. É isso. Quer? Se aprofunda na palavra de Deus, é a revelação. O Espírito Santo Glória traz a nós. Cristo é uma fonte inesgotável. Juventude, venham a Cristo. Ele tem uma bênção especial a cada um de vocês. Quanto mais buscarem, mais vocês vão receber de Deus. Amém? Olá, jovens. Deus não prova sua existência. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, porque ela parte do princípio absoluto de que Deus existe. Ela inicia dizendo isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, ela já parte da afirmação de que Deus é real, de que essa existência pode ser percebida, vivida, vista por causa das suas obras. Então, Deus não está preocupado se a pessoa crer ou não crer, né? Porque a decisão de crer é nossa e Ele faz assim por causa da fé que Ele se utiliza para que nós possamos nos aproximar dEle. Então, se uma pessoa procura as evidências de Deus para crer nele, Deus as dará. Mas se ela procura para poder fazer uma confirmação ideológica ou racional, Ele não vai encontrar. Porque Deus não está preocupado em se revelar àqueles que não vão crer nele. Então não há nenhuma preocupação. Mas qualquer homem que por meio da mente, da razão, analisar a criação e ver a criação, Paulo disse que os homens são indesculpáveis por causa das obras de Deus que são manifestadas na criação. Então a criação é a obra evidente de que Deus existe. É lógico que o mundo complexo, grandioso como com mais de 400 bilhões de galáxias,
não é obra do acaso. Nem mesmo a complexidade da vida mais simples não é obra do acaso. É um Deus santo que planejou como um design inteligente tudo quanto existe. Então a criação é a prova inequívoca do que Deus existe. Outra forma de evidenciar a existência de Deus é o fato de Jesus Cristo ser o Deus encarnado, Deus homem que viveu entre nós e operou as obras maravilhosas que só Deus pode fazer. Ou seja, Jesus é a prova viva de que Deus se tornou homem e habitou entre nós e deu o seu preço pelos nossos pecados. Outra coisa que prova que Deus existe é a palavra de Deus, né? A Bíblia é um livro que contém uma única mensagem escrita por mais de 40 autores e a existência das escrituras ao longo de todo o tempo prova que esse livro não é um livro de homens. Ele é um livro que rege as nações e que pode fazer uma obra no coração do homem. Uma outra prova de que Deus existe é a prova do novo nascimento. Os crentes em Jesus que nasceram de novo sabem, porque esse é um milagre da fé, de que foram mudados, de que foram transformados numa nova criatura. Deus colocou em seu coração um novo desejo, uma nova disposição. Então o novo nascimento também é uma prova de que existe um ser espiritual gracioso e poderoso e que pode nos tornar a sua semelhança por meio do novo nascimento em Jesus Cristo. Deus abençoe vocês nesse domingo. O tópico 2 da lição: ideias acerca da pessoa de Deus. Ponto 1, ateísmo. Irmãos, na história da humanidade, nós podemos ver duas divisões entre as pessoas. Aquelas pessoas que creem que há um Deus criador, que tem o poder sobre todas as coisas, e há aquelas pessoas que não acreditam na existência e nem no poder do Senhor Deus. Então, a esses que não creem no Senhor Deus, nós chamamos de ateus. Né? Aí você pergunta, então, o que é ateísmo, Deilson? Ateísmo, resumindo, é a doutrina que nega com todas as forças, veementemente, que Deus não existe. Então, ficou claro, Amém, né? Ficou bem claro. Esses dois pontos. Sim. Né? E aí vem, irmãos, o orgulho e a descrença são duas faces de uma mesma moeda. Né? Os ateus perguntam, como você pode acreditar em um Deus que não existe? Não é isso? Muitos jovens são... Eu já ouvi isso. Exatamente. Né? Isso é uma pergunta recorrente. Né? E aí vem aquele ponto sobre o ateísmo. Né? Como que um ateu pode afirmar que Deus não existe? Porque para ele afirmar isso, ele tem que ter pleno conhecimento suficiente que Deus não existe. Não é isso? Sim. Eu só posso afirmar alguma coisa se eu tiver pleno conhecimento. E nunca um ateu vai ter conhecimento suficiente para dizer ou para ter certeza que Deus não existe. Você pode perguntar assim, não, mas como? Porque tem vários argumentos, mas não são suficientes. Não são suficientes. Né? Um ateu teria que ter um conhecimento, além de teórico, ele teria que ter a condição de ter um conhecimento em todas as áreas da natureza, da ciência. Ele teria que ter condições de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Porque se tiver algum ponto do conhecimento ou da ciência que ele não entenda, ali pode ter mão de Deus. E se ele não tiver em todos os locais dentro do universo, ali também pode estar Deus. Então, sim, inicialmente, nenhum ateu pode reivindicar que tem conhecimento total. Deus não existe. Não só por tudo que nós já falamos aqui, pelos vídeos que são, né, trazendo provas, fatos científicos, né, a palavra do pastor, tudo que chegamos até aqui nesse ponto, é muito claro. É muito claro que essa doutrina, esse ensino do ateísmo, ele é autorrefutável. Porque ele não consegue sustentar os seus argumentos. Então, como eles não podem provar que Deus não existe, eu posso dizer que Deus existe. Muitos acham que a ciência é anti-Deus.
né? Na verdade, isso é uma falácia que tem sido muitos cientistas, né? Os evolucionistas têm pulverizado isso. Não, a ciência é contra... Muito pelo contrário, né? Na verdade, os ateus, eles buscam burlar e usar dessa questão da linguagem para ganhar, né? Porque quando vai aos fatos científicos, quando tem um cientista honesto, ele faz ali os ensaios, os cálculos, os estudos de forma honesta, percebe-se que o que está escrito na palavra é uma realidade, o Deus das Escrituras. Por mais que haja argumentos, haja questões ou outras, de fato, existe um Deus criador de todas as coisas. Glória a Deus. E vem aquela questão. Quando tem muitos fatos científicos que descritos na Bíblia que são comprovados. Olha, de fato isso aqui aconteceu com os estudos. Né? Mas, por outro ponto, vem os ateus, né? Ou os cientistas evolucionistas buscando trazer outros argumentos. Né? Aquela questão, tem a ciência processada, aquela ciência que é feita os ensaios, os estudos daquilo que é o presente. Então, consegue fazer ali uma prova. Agora, tem aquela ciência que é a ciência histórica. Né? Essa ciência histórica, ela não tem como voltar no passado para fazer os ensaios, os estudos, fazer os cálculos. Aí o camarada, tipo assim, eu sou um cientista evolucionista, você é um cientista criacionista. Você vai lá, você faz os cálculos, né? Tem o carbono 14, faz os cálculos e tal, bateu. Isso aqui tem 6.000 anos. Eu sou um evolucionista e como essa ciência histórica, né, ela parte do princípio de ideias, de conceitos. Não, isso aqui tem 60 milhões. Então é muito relativo. E, na verdade, é por isso que muitos batem, não, a ciência é contra Deus. Mentira. Né? Assim, quando... Não, assim, se eu vou fazer um ensaio de química, os experimentos vão ser sempre os mesmos ali. Né? Eu vou pegar um átomo, eu vou pegar uma química aqui com outra química, vai sair uma coisa. Se eu fizer esse experimento 50 vezes, vai sair a mesma coisa. Só que quando você coloca uma lupa na história, você não tem essa química aqui para colocar. Então, quando você quer reler a história, você vai reler com a sua cosmovisão, com a lupa da sua cosmovisão. Então, o Big Bang é uma teoria. E lógica. E lógica em cima de uma cosmovisão de uma pessoa que não tem o conhecimento de Deus. Né? Então, assim, assim como ele vai fazer uma releitura com a cosmovisão destruída, nós cristãos, quando lemos a história, nós lemos com a lupa de Cristo. E aí é que está a diferença. Né? Nós cremos no Deus e quando a gente vai na ciência, igual você apontou, quando nós vamos na ciência, ela revela por si só a própria natureza de Deus. Né? Então não é um Big Bang, não é uma teoria, né, de uma explosão, mas quando você experimenta viver isso aí com os olhos da cosmovisão de Cristo, a gente vai ver que faz todo sentido. Como o pastor Jairo ensinou, a fé, ela é a mãe da ciência. Exatamente. Né? E aí, a teologia é o começo de todo conhecimento. Você vê, todos os cientistas que foram relevantes para a sociedade, eles eram cristãos. Exatamente. Então, esse pessoal que veio com essa visão evolucionista, eles não trouxeram nada de bom, que seja de fato marcante, que tenha mudado a história. Sim. Na verdade, tudo que gera é morte. Exatamente. Porque o ateísmo, ele gera morte. É uma doutrina de morte. E aí você que tocou num ponto muito importante, assim, qual que é o fruto? Né? A árvore boa dá fruto bom. Isso aí. A árvore má vai dar fruto má. Aí eu te digo, qual é o fruto que o evangelho dá? Nós citamos vários exemplos aqui. Agora, qual é o fruto que uma árvore dessa dá? Né? Do Big Bang, aí traz o marxismo, aí vem o marxismo social, cultural, né? E aí, isso o que traz para a humanidade? Só dor, morte, né? Uma sociedade destruída, pervertida, igual a gente está vendo ultimamente, né? E por isso, por exemplo, o ateísmo,
ele se filtrou na educação. Então, por isso que nós vemos hoje, cada vez mais, abortos, suicídios, depressões, porque as pessoas estão inseridas num sistema educacional ateísta, que está buscando acabar com aquilo que é o princípio da palavra de Deus, aquilo que é o princípio da criação, né, para ter uma visão pós-moderna sobre tudo. Você vê, até acho que 1650 não se falava disso, não tinha ênfase, o ateísmo, né, não, Deus existe. Né, depois desse período que entrou todo o mal e tem piorado muito mais. Verdade, entendeu? verdade. É um mal terrível. É de fato uma doutrina, um ensino de morte, que gera milhões e milhões de mortes. E quer ver, ó, só trazendo assim, não é só o ateísmo, né? Existem outras linhas também. Por exemplo, o panteísmo. O que é o panteísmo? Eu, diferente do ateísmo, eu acredito no Deus que existe, só que esse Deus, ele não é o soberano em tudo, ele não é o Deus criador, ele é coparticipação. Ele é um coparticipador da natureza, sabe? E aí, então assim, tudo é Deus, né? O sol, já viu aquelas pessoas que adoram o sol, que adoram a lua, né? E aquela coisa. Então, essas pessoas panteístas, elas não acreditam em um Deus soberano, criador de todas as coisas. Existe um Deus, mas ele é um Deus que ele está aqui junto conosco, participando, a gente cria junto com ele, sabe? Aquela questão, irmãos, o Salmo mesmo diz que nós lemos lá no início, né? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, assim, existe um Deus criador, soberano sobre todas as coisas. E é nisso que nós cremos. É uma ideologia filosófica que não faz nenhum sentido. Veja, Deus é o próprio universo, né? E tudo... E o universo é Deus. E o universo é Deus. E tudo é Deus. Deus não é um espírito separado. Resumindo, o panteísmo não acredita que há um Deus espírito, um Deus separado, um Deus criador. Deus é tudo. Então, é um ponto que é refutável, a gente não precisa nem de gastar muito tempo aqui, porque não faz sentido, né? Não, é lógico demais. A gente... E não para por aí não, tá? Tem o outro também, tem o deísmo. O que é o deísmo? Ele entende que existe um Deus que criou todas as coisas, só que ele criou e deixou, portanto, ali a criação dele ali caminhar por conta própria. Ele é todo poderoso, no entretanto... só para criar. Né? Aí é como um pai que deixa um filho, por exemplo, ali, não, agora você se vira sozinho. Né? E a gente sabe que não é isso, existe um Deus que cuida de nós, que está do nosso lado, que nos dá força, que nos capacita, né? Ele é um Deus criador e que sustenta a sua criação. Nada foge do controle de Deus. Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa depositar essa fé em um Deus que nada foge do controle dele. Essa doutrina é, na verdade, uma desculpa do homem pecador, do homem frio, que está usando os seus argumentos, as suas ideias, para dizer o seguinte, olha, eu posso viver aqui sossegado porque Deus já criou, se retirou e tudo que acontecer aqui, a gente não vai prestar conta a ele. No final das contas é isso. Verdade. Sutil, hein? É sutil. E é assim. Na verdade, nós precisamos, irmãos, de entender, olha, isso aqui não é verdade. Né? O Senhor é o Deus que ele abençoa a sua criação. Amém. Abençoa o homem. Ele deu ao homem Jesus Cristo. E a cruz de Cristo, assim quando todos nós dermos o nosso último suspiro, ou na volta de Jesus, vai julgar todos. Então que o Senhor possa ter misericórdia nas nossas vidas e que nós possamos entender que há um Deus soberano, um Deus operando em nós. Interessante que essa visão, Davidson e André, ela vem tão assim sutil, igual a gente está falando, e é bom ficar atento, por quê? Porque quando se trata do ateu, igual foi falado no primeiro tópico, já vem, vamos dizer assim, escancarado, radical. Aí é como se fosse uma visão assim, não, tá radical demais, vamos com outra ideia. Aí vem o panteísmo, que vai caminhando. Aí vem o outro ponto, o deísmo. Que assim, ele passa de ser radical demais e vem com ideias agindo
corretamente, assim, ideias no sigilo para tentar convencer porque se você fala, eu sou ateu, eu falo, não, eu sou radical demais, é como se tivesse uma visão grotesca, entendeu? Mas quando você vê os outros pontos, ele existe, porque o ateu já disse que não existe, né? Já no panteísmo, ele existe, o deísmo mesmo, ele existe, mas é como se fosse um Deus irresponsável, vamos dizer assim. Como se fosse um Deus que não tivesse compromisso com o homem. O importante para nós é o quê? A questão do teísmo é a certeza que nós temos no nosso coração. Porque nós temos a certeza que é uma perspectiva que existe, que nós temos um Deus, esse Deus, ele existe, e ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E para falar isso, eu acho que a gente tem que voltar lá no Gênesis. Porque se nós formos olhar a criação do homem, Deus ele teve todo o cuidado. Todo o cuidado. A Bíblia diz que Deus ele fez tudo com o poder da sua palavra. Abre aspas. Porque quando ele vai fazer o homem, André, quando ele vai fazer eu, você, quando ele vai fazer você, jovem, ele preferiu fazer com as suas próprias mãos. Você vê assim, o cuidado de Deus, o desejo, o amor pelo homem. E ele é um Deus tão piedoso, amoroso, que ele nos dá todos os recursos. Ele simplesmente fez a criação, ele nos dá todo o recurso. Hoje nós temos, você jovem, nós temos todo o recurso. Porque há um Deus que se relaciona com nós. Glória a Deus. Há um Deus que tem preocupação conosco. Então, assim, é o sobrenatural com o natural. Entendeu? E, então, assim, e os recursos que ele nos dá, muitas das vezes, na maioria das vezes, porque nós vivemos de milagres, né? Nós vivemos de milagres. E o maior milagre, Davis e André, que nós podemos dizer que já vivemos e recebemos, foi Deus dar o seu único filho na cruz para morrer por nós. É o milagre da salvação. Glória a Deus. O maior milagre, muitas vezes, não é uma cura de um câncer, uma porta de emprego. O maior milagre não é fazer o paralítico levantar, não. O maior milagre é o milagre da salvação. Então, se nós temos um Deus que cuida de nós, que nos formou, que nos fez com a palma das suas mãos, entendeu? Glória a Deus. O teísmo, por outro lado, é a única opção que pode fundamentar a obrigação moral. Por quê? Porque o dever moral objetivo de presumir qualquer coisa sobre a existência de Deus deve ser em si mesmo a evidência de Deus. Por que eu tenho dentro de mim o princípio de certo e errado? Por causa da Bíblia. Por que mentir é errado? Por causa da Bíblia. Ou seja, o princípio de moral que eu tenho é a lei de Deus. Se isso não presumir a evidência de que Deus existe para mim, é o dever legal. Porque se não tivesse dever legal, Deus não existe. Então, se não existe Deus, então não tem Bíblia. Se não tem Bíblia, então não tem mandamento. Se não tem mandamento, vamos cair no pecado. Mas nenhum de nós aqui, em sã consciência, fará isso. Por quê? Porque a lei moral de Deus, escrita no seu coração, faz com que eu perceba com bom senso. Amém. Glória a Deus. Então, juventude, o teísmo é a doutrina correta no sentido amplo. Veja, todos os pontos que nós comentamos, o ateísmo, o panteísmo, o deísmo, se você absorver isso vai mudar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. Vai mudar a sua oração, vai mudar o seu jeito de ler a Bíblia, vai mudar o seu jeito de cantar os louvores ao Senhor Deus, a sua forma de culto. Verdade. Então, que nessa manhã nós possamos entender que essa doutrina do teísmo, a doutrina de um Deus vivo, de um Deus que está operando salvação de vidas, hoje, que deseja que eu e você vivamos uma vida perfeita em Cristo, que possamos tomar essa decisão, estar de pé diante do Senhor, buscando, porque Deus existe e Ele está conosco, e Cristo em vós, esperança da glória. Há uma grande e eterna salvação para nós. Amém? Amém. Amém, André? Amém, amém. Glória a Jesus. E vamos ver se esse povo aprendeu mesmo? Agora, vamos lá. Bora, roda aí. A paz do Senhor, jovens, o meu nome é Mateus, eu estou aqui hoje para apresentar um quiz e eu quero ver se vocês estão afiados nas respostas. Vamos lá para a nossa primeira pergunta? Em que se baseia a fé cristã?
Alternativa A, se baseia apenas na moral e ética como um fundamento filosófico. Alternativa B, se baseia na certeza da existência de Deus. Ou alternativa C, se baseia nos ensinos darwinistas associados aos valores cristãos como conduta. Vamos lá. Tempo. Bom, o tempo acabou. E a resposta correta é letra B. Se baseia na certeza da existência de Deus. Yes! Agora vamos para a questão número 2. Em que se baseia a revelação geral? Alternativa A, se baseia na certeza de que toda a criação evidencia sinais que tudo não se formou aleatoriamente, mas que existe um Criador de todas as coisas. Alternativa B, se baseia na ideia evolucionista e na teoria do Big Bang que tudo foi formado por um acidente. E a alternativa C, se baseia na ideia de que tudo sempre existiu, não há começo e nem fim. O universo é o seu próprio propósito. Tempo para a resposta. O tempo para a resposta acabou. E, para quem respondeu a alternativa A, acertou. Se baseia na certeza de que toda a criação evidencia sinais que tudo não se formou aleatoriamente, mas que existe um Criador de todas as coisas. Agora vamos para a nossa questão número 3. Em que se baseia o deísmo? Alternativa A. Se baseia na ideia de que Deus criou todas as coisas, mas abandonou a humanidade e não interfere em nada. Alternativa B. Se baseia que Deus criou todas as coisas e se envolve diretamente com a criação. Ou alternativa C. Se baseia na não existência de Deus. Tempo para a resposta. O tempo para a resposta acabou. Para quem respondeu a alternativa A, acertou. Agora vamos para a nossa alternativa número 4. Segundo a nossa lição, o que é o teísmo? Alternativa A é a crença que diz que não há Deus, tudo foi criado aleatoriamente. Alternativa B é a crença que diz que Deus criou todas as coisas e relaciona-se diretamente com a humanidade. E a alternativa C é a crença que diz que Deus é tudo e tudo é Ele. Todas as coisas são Deus. Tempo esgotado! E para quem escolheu a alternativa B, é a crença que diz que Deus criou todas as coisas e se relaciona diretamente com a humanidade. E este foi o quiz de hoje. Espero que vocês tenham acertado, porque vocês são jovens muito inteligentes. Então, falou, a paz do Senhor para vocês. Tchau! Amém. Glória a Deus, André. Momento ofertório, momento especial. Amém. Glória a Deus. Isso aí também é adorar, né? Sim. Também é honrar ao Senhor, Criador de todas as coisas. Eu vou te convidar agora nessa manhã para você também participar dessa festa, né? Nós estamos aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Temos um projeto aqui de adquirir esse espaço, é um espaço de 6.000 metros. Nós estamos aqui, né, levando a palavra de Deus, né, com poder e com graça, e eu queria te convidar a ser um dos 1.000 valentes e fazer parte também desse projeto.
Amém. Glória a Deus. Conclusão. Vem cá, vamos concluir numa frase para ser rápido. Amém. 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 A minha, aproveitar que já puxei, né? Há tantas evidências de um Deus criador que eu preciso do arrependimento e o perdão desse Deus criador. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu digo para você, jovem, você não está sozinho. Existe um Deus, criador de todas as coisas. E para você chegar a Ele, basta ter fé. E Ele vai te abraçar, vai te curar e vai te levar para o céu. Glória a Jesus. Traba. E Ele vai te abraçar e vai te curar, independente de qual situação, de qual ponto, que talvez até você mesmo acha que não tem mais jeito. Como eu disse, na minha vida como jovem eu achei que não tinha mais jeito. Mas nós servimos um Deus que Ele é misericordioso. Glória a Deus. E a graça dEle vai aonde homem nenhum vai. Ele vai lá e te resgata e te faz tudo de novo. Glória a Deus. Amém. Aproveitar com as suas bonitas palavras, faz uma oração para a gente poder encerrar a nossa lição de hoje. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Graças nós te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso, que é falar do teu nome, falar da tua grandeza, Senhor. Te bendizemos porque o Senhor se fez presente em nosso meio. Glória a Deus. E somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito a nós. Visita, Senhor, os nossos corações, aonde quer que estejamos, Senhor. E cumpra, Senhor, em nós o teu querer e a tua vontade. Assim nós te bendizemos, Senhor, e te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Para mim Amém. foi uma alegria estar com os irmãos. Amém. Pode ser, juventude. Um abraço. Pode, Senhor. Valeu, juventude. Amém.